livro do profeta Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler os 6 primeiros versículos. A palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Amém. Quero convidar você para que a gente ore mais uma vez. Senhor, obrigado por essa noite tão especial. Todas as vezes que nos reunimos em nome de Jesus para ouvir as palavras do Teu Espírito, se estabelece uma noite especial. Especial porque o Senhor está a nos falar. Especial porque nós estamos em volta da Tua mesa. Uma mesa extremamente abundante, recheada, farta, onde pelas ações de Jesus, pelos méritos dele, podemos degustar de tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Obrigado porque estamos no banquete espiritual. Obrigado porque além deste lugar aqui, há inúmeras casas que também estão degustando desse banquete espiritual. Deus, fale conosco, nos ajude para entender um pouco mais da dimensão da Tua vontade em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. O tema dessa noite é a casa do oleiro. E quero convidar você para que conversemos um pouco a respeito desse tema a partir da experiência de Jeremias que nós lemos. Esse conhecido texto de Jeremias 18 refere-se à 7ª mensagem profética desse profeta chamado Jeremias à nação do Senhor. A nação que Deus separou para si a partir de Abraão até Jesus Cristo romper dos céus e estabelecer a partir da sua obra, da sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, o seu povo ampliado, um povo espiritual, um povo que está além da raça de uma nação específica, de uma nação cultural. É um povo que a partir de Jesus ganha contornos amplos, contornos que se fundamentam numa plataforma totalmente espiritual e não mais física. Esse profeta Jeremias, que profetizou no século 7, antes de Jesus Cristo vir ao mundo, ele estava ali falando a uma nação restrita que Deus separara para si, chamada Israel, que vivia numa época totalmente conturbada, uma nação que estava adoecida. Através do profeta, Deus descreve, inclusive nos primeiros capítulos do livro de Jeremias, uma caracterização de uma nação impura, de uma nação culpada, de uma nação que estava esvaziada de todo tipo de temor e honra a Deus. A gente encontra Jeremias falando nesse capítulo 18 do seu livro para uma nação que estava falida nos seus aspectos espiritual, físico, moral, material. Era uma nação que estava totalmente à beira do colapso, do cativeiro. Inclusive, quando a gente olha no capítulo 4 do livro, no versículo 4, o texto diz: ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, Deus falando à nação, removam os obstáculos de seu coração e mudem sua atitude perante o Senhor. A nação de Israel literalmente virou as costas para Deus. O povo de Deus se rebelou contra o próprio Deus. O povo levantou ídolos. O povo deturpou o culto, que era tão sagrado e importante.
O povo se contaminou com práticas impuras, inclusive abomináveis para Deus. Aí a profecia de Jeremias vem para mostrar para essa nação que era necessário um proceder diferente, que era necessário uma mudança radical na sua estrutura de vivência. Inclusive no capítulo 3, nos versículos 9 e 10, olha só o que Deus fala a respeito do próprio povo. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério ao adotar ídolos feitos por madeira e pedra. Agora, a terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade. Apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, estou falando. Nesse contexto de uma nação adoecida, de uma nação obstinada para o mal, de uma nação disposta a abrir mão da fidelidade para flertar-se com deuses ídolos, uma nação que não abraçou de forma séria a verdade, os mandamentos, o amor, a honra, a fidelidade ao Senhor. Diante dessa nação, ou diante desse contexto, Jeremias então diz o que ele disse no versículo 1, ou dos versículos 1 ao versículo 6 do capítulo 18 do seu livro que nós lemos. Deus pede para Jeremias ir à casa do oleiro para falar com ele. De forma alegórica, Deus passa a expressar o seu pensamento a respeito do seu próprio povo com a figura do oleiro trabalhando com barro. Quando o profeta chega à casa do oleiro, ele passa a ter uma visão. Qual é a visão que ele passou a ter? Um homem estava trabalhando no barro, que estava em cima de uma roda de trabalho. Você já viu como funciona o trabalho do oleiro? Ele coloca uma quantidade de barro sobre uma roda, essa roda começa a girar, então ele começa a modular o barro, formando ali algo, uma forma. Quando o profeta chega diante desse ambiente, ele encontra um homem trabalhando no barro, que estava numa roda rodando. E segundo o texto, o barro não saiu do jeito que o oleiro desejava. E aí ele então amassou o barro e começou o serviço novamente. Esse é o contexto. Vocês estão comigo? O cenário da nação estava muito ruim, a nação se afastou do Senhor. Deus chama o profeta, pede para o profeta descer até a casa do oleiro. O profeta desce até a casa do oleiro e encontra essa visão: um homem trabalhando no barro enquanto a roda girava. Ele estava ali formando aquele barro. E o texto diz que na primeira vez não deu certo, ele teve que amassar de novo todo o barro para fazer novamente o serviço. Aí Deus dá a seguinte mensagem para Jeremias: Jeremias, diga ao povo, abre aspas, ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. A partir desse texto, que Deus afirma que Ele é o oleiro do seu povo, e seu povo é o barro em suas mãos, eu gostaria de falar algumas coisas para você. Você que está em casa e nós que estamos aqui. Abramos os nossos corações para aquilo que o Senhor tem para nos falar a partir desse contexto da casa do oleiro. Quando a gente olha para essa afirmação de que Deus é o oleiro e nós somos o barro, é tempo de percebermos que há uma mensagem do Senhor para o nosso coração.
E dentro desse contexto da profecia de Jeremias, e que não tenho dúvida que diz respeito também à nossa vida, até porque nós somos o mesmo povo que estava lá, nós somos herança daquela nação, foi dessa nação que o Senhor enviou Jesus, para que hoje pudéssemos ser uma nação espiritual. Então, aquilo que aquele povo viveu, apesar de estarem numa outra dispensação, na era da lei, aquilo que esse povo viveu tem a ver com a nossa vida, embora estejamos na dispensação da graça. Embora Jesus reconfigurou a aliança, a deixou mais plena, nós entendemos que há uma mensagem explícita ali no Antigo Testamento que tem a ver com a nossa vida hoje. Até porque, como é gostoso falar que o Senhor é nosso pastor e nada nos falta, não é? Como é gostoso saber que o Senhor criou a nossa vida, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Como é gostoso ouvir os princípios irrevogáveis que estão presentes no Antigo Testamento e que falam da nossa vida hoje. Então, quando olhamos esse contexto do profeta Jeremias ali descendo a casa do oleiro e vendo o Senhor como oleiro e o povo como barro, nós estamos falando de nós. Há um jeito, há uma mentalidade, há um pensamento de Deus a respeito do seu povo que tem a ver com essa compreensão e que nos atinge. Quando pensamos nisso, eu queria destacar algumas coisas para vocês a partir dessa visão de Jeremias. Primeira coisa, é que o oleiro, segundo o texto, ele não trabalha em qualquer barro. Ele trabalha apenas com barro que está em sua casa. Primeira coisa. Imagine então esse contexto. Jeremias desce à casa do oleiro e encontra ali o trabalhador, o oleiro, amassando, mexendo no barro que estava na roda rodando. Dentro desse contexto, eu posso afirmar a vocês, por esse texto, por essa palavra, que o oleiro, ele não trabalha em qualquer barro. O oleiro trabalha apenas no barro que está em suas mãos. O oleiro não amassa qualquer barro. O oleiro amassa o barro que está na sua roda de trabalho, dentro da sua casa. Isso nos ensina uma grande verdade. Deus não está trabalhando em qualquer pessoa. Deus não está trabalhando em qualquer pessoa. Deus está trabalhando na vida de quem está dentro da sua casa. Embora Deus esteja em todo lugar, você crê comigo que Deus é onipresente? Deus é onipresente, Deus está aqui, Deus está no apartamento mais luxuoso da cidade mais rica do mundo, Deus está no vilarejo mais pobre, destituído até, quem sabe, de alimentos básicos. Deus também está ali, Deus está em todo lugar. Diz o salmista Davi, no Salmo 139, se eu descer para o mais profundo do abismo, Deus estará ali. Se eu subir para o mais alto da montanha, Deus estará ali. Deus é onipresente. Esse é um dos atributos indescritíveis e que não podemos negar da parte de Deus. No entanto, embora Deus esteja em todo lugar, Deus não está trabalhando na vida de todo mundo. Deus não trabalha em qualquer barro. O oleiro não aperta e mexe em qualquer barro. Existe o barro específico que é posto na roda do oleiro para que ele possa amassar e trabalhar. Embora Deus veja todo mundo, Ele não trabalha em todo mundo. Deus está mexendo na vida daqueles que estão sujeitos ao seu trabalho. Deus está mexendo na vida daqueles que estão sujeitos em seu trabalho. E há uma mentalidade, ou há uma teoria que tenta dizer que Deus, por amar todo mundo, Ele está cuidando de todo mundo, está trabalhando de todo mundo, está aperfeiçoando todo mundo. Ele é o Deus que ampara todo mundo. Isso é mentira. Isso é mentira. Até porque a ação de Deus no mundo, ela é operacionalizada através do Espírito Santo. Deus é o Espírito Santo e Deus age no mundo por meio do Espírito Santo. E o texto vai dizer que o Espírito Santo não habita em todo lugar.
O Espírito Santo habita na igreja de Jesus. E quem é a igreja de Jesus? Diz o Evangelho de João no capítulo 1: aqueles que confessarem Jesus como Senhor, estes, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então, o Espírito Santo, Deus, a Santíssima Trindade, trabalha na vida daqueles que abrem o coração e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Quando a gente olha uma pessoa que não tem frutos evidentes de salvação, nós temos que reconhecer que Deus não trabalha ali. Deus não trabalha em qualquer barro. Conhecemos na teologia o que chamamos de graça geral. É uma graça de Deus que alcança toda a humanidade. É a graça que é derramada sobre a terra do ímpio, que faz com que a terra do ímpio seja produtiva. É o ímpio que consegue, por uma graça, alcançar uma família, alcançar o sucesso em alguma área, alcançar saúde física. Mas quando a gente fala de um trabalhar a imagem da figura de Jesus Cristo, quando a gente afunila o assunto e fala sobre um povo que não faz parte apenas da criação, mas que faz parte da salvação em Jesus, que foi estabelecida no Calvário e na ressurreição. Quando a gente fala desse jeito de se viver de forma exclusiva, o apóstolo Pedro dizendo: a nação santa, exclusiva, sacerdócio real, povo eleito. Quando a gente olha para essa realidade peculiar de um povo que está no mundo, que é marcado pelo Espírito Santo, que tem um compromisso com Jesus, que deixou o barco na praia, que deixou a família e seguiu o Mestre Jesus Cristo. Quando a gente fala desse povo, então falamos de um povo que vai morar para sempre com o Senhor. Não, mas tem um povo também que vai morar para sempre com o Senhor, porque o Senhor trabalha na vida deles, mas que não faz parte desse grupo de Jesus Cristo. Não existe. Anátema seja estes que defendem isso. Porque o Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5: há só um intermediador entre Deus e os homens, chamado Jesus. O apóstolo João no capítulo 14 fala: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ou seja, nós encontramos inúmeros textos, consenso ao dizer que somente Jesus pode ser aquele que vai conduzir a depravada criação à eternidade com o Pai. Não se turbe o vosso coração, de Jesus, João 14. Credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas que eu estou reservando e preparando para vocês. Eu vou subir, mas eu vou voltar novamente e vou buscar cada um de vocês. Vai buscar todo o mundo? Não, Jesus não falou para todo mundo. Jesus falou para um grupo. Deus não faz da humanidade irrestrita, geral, universal, o seu barro. Há um barro que Deus pega. Há um barro que Deus coloca na roda da sua casa, como oleiro. Amém, irmãos? Isso é passivo. Não é todo mundo. Mas é para todo mundo? É para todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. É para todo mundo, mas nem todo mundo se torna barro. Eu preciso afirmar a vocês que Deus está mexendo na vida daqueles que são barro. O texto diz que quando o profeta chegou na casa do oleiro, encontrou o oleiro trabalhando no barro que estava ali. Nos dias atuais, tem gente esperando o oleiro fora da casa do oleiro, como se o oleiro pudesse fazer o trabalho a domicílio. Oh Senhor, trabalho na minha vida, eu estou emocionalmente dilacerado,
estou perdendo a minha família, as minhas emoções estão conturbadas, eu estou com dificuldade na sustentação da minha casa, perdi o meu emprego, perdi a minha empresa, estou perdendo os meus filhos para o crime, para a droga, para a prostituição, para o alcoolismo. Senhor, me ajuda, me ajuda. E aí, Senhor, trabalha em mim, trabalha na minha casa, trabalha no meu contexto e tal. É como se Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, fossem a domicílio mexer no barro que não chegou na casa do oleiro. É como se... Imagine só que coisa estranha, o oleiro pegando toda a sua estrutura e indo de casa em casa, batendo na frente da casa, perguntando: você gostaria que eu moldasse a sua vida? O texto diz que inclusive o profeta teve que descer na casa do oleiro, e quando ele chega na casa do oleiro, ali ele encontra o barro já assentado à disposição das mãos do oleiro. O barro é levado às mãos do oleiro, e não o oleiro levado ao barro. Há um lugar para o trabalho de Deus acontecer. Não é em qualquer lugar. Esse lugar se chama casa do oleiro. A casa do oleiro. Existe um endereço aonde Deus transforma a massa, constrói a humanidade desconstruída, adoecida, falida, problemática, doentia, depravada. Há um lugar. Qual é este lugar? A casa do oleiro. Não, mas eu não quero esse lugar, eu vou esperar que o oleiro venha até mim. Ele não vai. Ele não vai. Deus está trabalhando muito na vida daqueles que Ele tem. Eu vou repetir: Deus está trabalhando muito na vida daquele que Ele tem, daqueles que Ele tem. Deus não está trabalhando na vida de todo mundo. Deus está trabalhando na vida daqueles que estão em suas mãos. A outra coisa, para terminar, que eu preciso destacar a você, é que todo barro que chega na casa do oleiro precisa ser refeito. Então olha só, primeiro, que não é todo mundo que é barro que está nas mãos do oleiro, e segundo, que todo mundo que está nas mãos do oleiro precisa ser refeito. Não sei como está a tua vida hoje, eu malemar consigo explicar a minha, porque nós somos volúveis, inconstantes. Eu não sei como você está hoje, você que está em casa, não sei como é que está a tua vida. Mas segundo o texto, todo mundo chega na casa do oleiro precisando ser refeito. Não, a minha formação, eu tive um jeito especial na minha criação. Não, eu fui batizado há muito tempo, eu aprendi muita coisa e eu cheguei no momento que eu consigo explicar muita coisa e eu posso abrir um pouco mão da ação do Senhor na minha vida. Eu posso apenas me manter aqui enquanto o Senhor não vem. Não é possível, em nenhum estado da vida, em nenhuma condição humana, dizermos que nós não precisamos refazer a nossa vida. Eu poderia restringir a compreensão aqui do texto ao povo de Israel, mas dessa forma eu violaria o princípio maior do plano de Deus, que tem como centro Jesus Cristo. Jesus Cristo é visto desde de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. Então Jesus é o centro, né? A gente fala na teologia que Jesus é a chave hermenêutica de todo o texto bíblico. Jesus é o centro de tudo. Então eu não posso restringir que apenas a nação de Israel teria que ser refeita, porque ela estava mesmo contaminada, estava destruída em pecado, estava impura, estava. Não apenas a nação de Israel, mas eu preciso contextualizar mais, porque a chave central da Bíblia sempre é Jesus. E quando vamos para Jesus, nós precisamos compreender que não apenas a nação de Israel precisava ser refeita, mas cada um daqueles que chegam até Deus através de Jesus. A partir de Jesus, toda a humanidade precisa ser refeita. Através da necessidade do povo de Israel, a gente entende que a necessidade de
toda a humanidade é a própria reconstrução. Todo aquele que está na roda de trabalho do Deus oleiro precisa entender que está ali para ser refeito em toda a sua estrutura. Tudo que há em você precisa ser refeito. Isso é forte, né? Mas é verdade. Todo barro que chega nas mãos do oleiro, do Senhor da vida, precisa ser amassado integralmente por Ele. O texto diz que enquanto o oleiro estava ali amassando o barro, ele não conseguiu chegar no jeito ou do jeito que ele gostaria. Então o texto diz que ele teve que refazer novamente todo o processo. Quando uma pessoa se coloca nas mãos de Deus, o próprio Deus começa um trabalho de reconstrução integral. É por isso que a igreja é um milagre, só pode ser construída por Jesus porque é um milagre e é um grande desafio. Porque nós temos que conversar sobre todos os temas. Nós temos que conversar sobre a maneira que a gente faz compra. Nós temos que conversar sobre a maneira que a gente vende as coisas. Nós temos que conversar sobre a maneira que a gente pratica os esportes. Nós temos que conversar sobre a maneira que a gente cozinha. Nós temos que conversar sobre a maneira que a gente trata os nossos filhos. Nós temos que conversar sobre a maneira que a gente cuida da nossa saúde física. Nós temos que conversar sobre a roupa que a gente usa. Nós temos que conversar sobre aquilo que a gente toma. Nós temos que conversar sobre os lugares que a gente vai. Nós temos que conversar sobre as companhias. Nós temos que conversar sobre o jeito que a gente destina os nossos bens. Nós temos que conversar sobre a maneira que a gente administra as finanças da nossa família. Nós temos que conversar sobre a maneira que a gente estuda. Nós temos que conversar sobre tudo. Qualquer tema da vida pode destacar. Nós precisamos falar sobre ele. Construção familiar, construção profissional, construção social, construção política, construção eclesiológica, religiosa, qualquer área de construção. Eu vou me casar. Você precisa entender o que Deus fala sobre o casamento. Vou ter um filho. Você precisa entender o que Deus fala sobre o filho. Tenho 16 anos, vou entrar no mercado de trabalho. Você precisa entender como é ser um cristão autêntico, servo de Jesus, discípulo no ambiente de trabalho. Vou comprar uma casa. Você precisa entender qual é o objetivo de ter uma casa. Por que você tem uma casa? Boa pergunta. Para que eu tenho uma casa? Obviamente para morar, para que eu não viva debaixo da ponte. O que mais? Tem muita gente que já para aí. Eu vou comprar uma casa, vou comprar um sofá. Ju e eu estamos sonhando em comprar umas coisas lá em casa. A nossa casa é como o povo de Israel, tem que ser refeita integralmente. Estamos só reconstruindo. Vamos comprar. E aí a gente começa a perguntar: por que vamos comprar? Não, para a gente usar. É só isso. Aí vem o Senhor, o oleiro, com as mãos, e estamos na roda rodando. Eu poderia pedir para você ficar em pé e rodar comigo algumas vezes, mas não vou fazer isso, até por causa da máscara, vai que você caia em cima de alguém. Mas nós somos o barco que estamos rodando, rodando para lá, rodando para cá e rodando. Aí vem o Senhor, começa a amassar. Aí o Senhor fala assim: não, você tem casa para quê? Ô Senhor, para cuidar dos meus filhos, do meu cônjuge, receber os meus pais, os meus irmãos que vêm de vez em quando. Só para isso? Não, deixa eu passar de novo. Vou passar de novo. Para que eu tenho minha casa? Você tem a sua casa para receber pessoas, para que essas pessoas possam ver no ambiente privado da sua vida o jeito que você ama Jesus. Mas quem falou isso? Eu me lembro agora aqui de Lucas capítulo 10, quando Jesus ele pede para os discípulos irem de casa em casa, e aí entrar numa casa, e quando entrar numa casa, ofereça o shalom, e aqueles que abrirem o coração para o shalom, vocês vão ali celebrar com eles. Aqueles que não receberem, sacudam a roupa do corpo e vão embora. Jesus fala sobre a importância de entrar nas casas, para que ele possa, depois dos discípulos, entrar também. Como que nós vamos usar a nossa casa segundo a vontade de Deus? Quando as pessoas entrarem na nossa casa para conhecer Jesus. Porque talvez elas tenham que entrar na nossa casa para depois chegarem aqui.
Você está convidando talvez há 15 anos uma pessoa para estar aqui, mas talvez porque ela não passou por tua casa ainda. Nossa, mas a casa tem essa função? Tem. Eu poderia citar outras coisas aqui. Por que eu preciso ser refeito em todas as áreas? Porque em todas as áreas eu sou contaminado pelas nuances, pelas as virtudes ou desvirtudes do pecado. E aí eu preciso que o Senhor pegue cada área e mexa na minha vida. Todo barro que chega na mão do Senhor tem que ser amassado integralmente. Olha só o nosso desafio, como igreja local, por exemplo. Eu tenho que participar de tudo que a igreja faz? Depende. Como é que você está? Você precisa se apertar em todas as áreas? Eu estava ontem conversando com algumas famílias da igreja, num almoço maravilhoso. A gente conversava sobre a necessidade de ampliarmos o nosso potencial como igreja local. Temos que ter encontros, painéis, fóruns, escolas e tudo que for possível para dizer às pessoas: nós temos que mexer nessa área aqui. Vamos fazer agora um encontro dessa área aqui. Vamos ter agora que mexer nessa área. Nós estamos numa jornada que a liderança da igreja está numa jornada do relacionamento discipulador protótipo. Estamos aprendendo entre a gente como criar um programa de discipulado, com tempo para começar e para terminar. E esse programa nos fala de áreas que nós precisamos mexer. Por quê? Porque precisamos ser mexidos em todas as áreas da vida. Então nós precisamos descer à casa do oleiro e ser alcançado por ele em todos os aspectos. E aí nós estamos trabalhando como igreja para ter esse ambiente, para a gente mexer ou permitir com que as mãos do Senhor amassem áreas da nossa vida que até hoje elas não amassaram. O texto diz que o oleiro amassava o barro, refazendo em novo barro, em novo vaso. Onde você está? Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. O vaso é obra do oleiro e não do barro. O barro, que é trabalho de Deus, do Deus oleiro, tem as marcas do Deus oleiro e não do barro. Eu e você somos barro. O vaso, que é construído com barro, é obra do oleiro e não do barro. Nós seremos vaso desde que tenhamos a consciência de que nós somos construção do oleiro e não da nossa própria essência, que é o barro. Eu sou o barro. Não, eu vou ser. O que você? Eu vou ser o que eu vou construir. Vai ficar bonito? É um vaso ou é um vaso que foi construído pelo próprio barro. Não, mas o barro construiu? O barro construiu. Mas dá para o barro construir o próprio vaso? Não, mas não é bem assim. Claro que é assim. Vamos colocar um pouco de barro aqui. Preparar uma mesa do oleiro, ligar, começar a rodar, deixar a roda girar, coloca o barro ali. Vamos lá, agora o barro vai construir o barro, que vai virar um vaso. Não dá, vamos ver. Vamos lá. Passa 2 anos, 3 anos, 20 anos. E aí, barro, virou vaso? Não, estamos lá, estamos rodando, estamos construindo. Está feio ainda. Na verdade você é um monte de barro que não tem utilidade, porque o barro não constrói o vaso. Vamos esperar mais 5 anos, 20, mais 20, 40 anos. E aí o barro virou vaso? Estou rodando. O vaso tem a ver com as mãos, com a ação, com a atividade, com o trabalho do oleiro. O vaso é obra do oleiro e não obra do barro.
Tá certo isso, mas tá certo, né? Tá certo. Se Deus não amassar a tua vida, você vai ser um monte de barro. É bonito um monte de barro? Bonito, não é bonito? Alguém aqui tem em casa na estante um monte de barro seco? Aí secou o barro, eu coloquei aqui. Você tem aqueles vasos bonitos, né? Um vaso. O vaso tem a cara de quem? Tem o jeito de quem? Tem a característica de quem? Do oleiro. Não, mas é possível viver sem oleiro amassar minha vida? Você pode viver, vai ser um monte de barro. Bonito? Não, feio. Vai ter forma? Não, não vai. Segura essa. Temos utilidades justificáveis, plausíveis, nobres, sem a mão do oleiro? Não. A gente não tem valor enquanto somos barros e enquanto somos vasos. A questão é que depois que somos vasos, temos uma utilidade. Vamos para 1 Coríntios. Somos vasos de barro nas mãos do Senhor. Não temos valor, não temos durabilidade, não temos beleza, mas nós comportamos o Evangelho do Senhor. Maravilha! Continuamos não tendo valor, mas não somos mais um monte de barro. Somos um vaso. Às vezes sem valor, sem durabilidade, sem beleza, mas nós temos a importância de sermos condutores do Evangelho de Jesus. Valeu a pena. Não somos mais apenas um monte de barro. Somos agora um vaso de barro, mas um vaso que tem utilidade nas mãos do Senhor, porque nós temos as características do Senhor, temos o Espírito Santo em nós, comportamos e somos resididos pelo próprio Senhor na pessoa do Espírito Santo. Quais são as marcas que você tem levado em sua vida por causa da obra de Jesus? Você é um monte de barro ou você é um vaso nas mãos do Senhor, que tem as marcas das digitais do próprio oleiro? Quando Deus malha e trabalha a nossa vida passa a ter as suas próprias marcas. A gente começa a entender que, independente da área da vida, nós somos determinados por um favor divino e por um jeito de se viver que tem a ver com o jeito do Senhor. Por quê? Porque Ele apertou a nossa vida nessa área. Talvez no meu ambiente de trabalho eu era estúpido, eu era agressivo verbalmente, eu era amargo. Aí de repente Deus começou a apertar na minha vida nessa área e eu passei a ser doce, aprazível, acolhedor, otimista, feliz. O fruto do Espírito de Gálatas 5 começou a ser visto na minha vida, no meu ambiente de trabalho. Por quê? Porque Deus começou a apertar a minha vida na área do trabalho. E isso eu posso transferir para qualquer área da vida. Eu e você, nós somos barros. O mais generoso dos homens é barro. O mais imoral, maligno, maldoso dos homens é barro. Toda a criação é barro. A afirmação que precisamos fazer hoje é que nem todo barro está nas mãos do Senhor. O imoral é barro como o salvo. O que vive em trevas é barro, como o que vive na luz. A grande diferença é que quem vive na luz está na roda do oleiro. Aleluia, nós estamos lá. O que vive em trevas não está na roda do oleiro, por isso ele é apenas um amontoado de barro. Mas nós temos ganhado forma, né? Temos ou não temos? Vocês estão aqui. Você que está em casa, tem uma concorrência enorme aí, séries para você assistir agora, os canais abertos, tanta coisa para você fazer. Está aqui. Ou seja, você está sendo mexido pelo oleiro. Você é barro que está nas mãos do oleiro. A afirmação que precisamos fazer é que nós estamos nas mãos do oleiro. Nós estamos na casa do oleiro. Nós não estamos na casa do oleiro.
nós temos percebido as digitais do Senhor na nossa vida. Estou tão feliz com o grupo da igreja que vai se batizar. Daqui a pouco vamos fazer o batismo, hein? Quem sabe em novembro agora, no aniversário da igreja. Não sei, se não for possível ter todo mundo aqui, vamos fazer o que for possível, vamos fazer a celebração do batismo. Pessoas têm chegado em nossa igreja, famílias que estão já há muito tempo, mas têm sido renovadas pelo Senhor. Nós somos barros e estamos nas mãos certas. E se você estiver em casa agora me ouvindo e você não está nas mãos certas, em nome de Jesus, coloque a sua vida na roda de trabalho do Senhor. Porque senão você pode achar que você é bonito, mas você é feio, não tem forma. Você pode achar que a tua vida está equilibrada, mas na verdade você não tem um propósito real da vida. Acha que tem, mas não tem. Vamos colocar no nosso coração essa palavra. E a casa do oleiro é o lugar onde temos que viver. Amém, amém, amém. Eu estou pulando de alegria, irmãos. Estou pulando de alegria. Por dentro estou rodando aqui. Amém. Deus é maravilhoso. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado porque nós estamos nas tuas mãos. O Senhor nos alcançou uma vez. E o Senhor começou a mexer em nossa vida, nos libertando de tudo aquilo que nos fazia feios e sem propósito. Um dia o Senhor entrou por graça e misericórdia e começou a apertar cada área da nossa vida, nos fazendo novas criaturas. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa, em nome de Jesus, mexer profundamente em nosso coração. Faça com que a gente não se acomode fora da tua casa, mas que possamos entregar o nosso coração diariamente ao movimento do Senhor de mudança, de melhoramento, de transformação da nossa própria vida. Ó Deus, eu louvo o teu nome, nós louvamos o teu nome, porque nós estamos na casa do oleiro. E eu peço, Senhor, que se há alguém que está nos acompanhando e que não tem uma experiência com o Senhor, alguém que ainda está fora da casa do oleiro, apenas como um amontoado de barro, sem utilidade, sem expressão, ó Deus, o Senhor possa tocar profundamente e transformar essas pessoas, que eles possam ligar para a gente, mandar uma mensagem para a gente, que possamos encontrá-los, que possamos buscar convivência com eles e que possamos ser instrumentos do Senhor para transformar cada um deles em nome de Jesus. Abençoe-nos como igreja, abençoe-nos como igreja maringaense, igreja paranaense, igreja brasileira. Abençoe-nos, Pai. Faça da tua igreja, Senhor, exatamente aquilo que o Senhor quer fazer com suas próprias mãos. Livra-nos do mal e continue a trabalhar em nós, em nome de Jesus. Amém.